Mas os casais tratam o dinheiro como um problema individual na vida compartilhada. Cada um paga o seu, cada um guarda o seu, cada um resolve o seu. E na superfície, isso parece uma boa ideia, parece inteligente. Sem mistura, sem briga, sem dependência. Só que tem um grande problema nisso. Quando chega o momento em que um casal precisa de coragem para tomar uma decisão difícil, por exemplo, uma demissão, uma mudança, um risco real ali, o outro ele não vai ter base para dizer: "Vai lá, eu seguro as pontas". Porque financeiramente vocês nunca construíram absolutamente nada juntos. E isso não é falta de amor, não é falta de organização e nem é falta de dinheiro. É uma decisão estrutural que a maioria dos casais nunca para tomar e que muda tudo quando você toma. Nesse vídeo, nós vamos te mostrar o que acontece quando um casal constrói uma base financeira real juntos, o que isso permite que vocês façam e como a gente fez isso antes mesmo de morar juntos e o que essa decisão nos permitiu fazer no momento mais difícil que a gente já enfrentou. Então, fica até o final que a história que a gente vai contar é real, é nossa e ela só foi possível porque a base estava construída. Eu realmente entendo o raciocínio. Quando você começa a viver junto com alguém, misturar dinheiro parece super arriscado. E tem 3 razões principais que os casais eles fazem isso, têm esse comportamento e mantêm tudo separado mesmo. A primeira razão, qual que é a primeira razão? Cada um paga o seu e aí não tem briga. A lógica é, se cada um tem o seu próprio dinheiro, ninguém precisa ficar prestando conta para ninguém. Sem conflito, sem julgamento. Só que quando chega uma crise, uma demissão, como eu falei, um problema de saúde, uma oportunidade, vocês estão sozinhos dentro do relacionamento. A razão número 2. E se a gente separar? E se? O medo do fim do relacionamento sabota a construção do presente. O casal não investe junto, não planeja junto, não cria base junto, com medo de um dia ter que desfazer tudo isso. E aí, paradoxalmente, ficam mais frágeis juntos do que estariam se tivessem construído algo real. Aí tem a razão número 3 também. E qual que é a razão número 3? Nós somos independentes. Independência financeira é um valor real. Só que dentro do casamento, levado ao extremo, isso vai gerar um isolamento. Quando cada um é uma ilha, ninguém consegue ser o porto seguro do outro. Não dá. E o resultado de tudo isso é que o casal divide a vida, divide a casa, divide os filhos, mas não divide a base. E aí, quando um precisa voar, o outro não tem estrutura para É. segurar. E quando a gente fala em unir as finanças, a primeira imagem que vem na nossa cabeça, da maioria das pessoas, inclusive, é conta conjunta, tudo misturado, um controlando o outro, fim da autonomia individual. E não é isso, meu povo. Base financeira conjunta é ter uma visão compartilhada do dinheiro, com regras que protegem tanto a parceria de vocês, quanto a liberdade de gastar ali, a liberdade individual de cada um. Exatamente, a gente chegou numa regra simples que a gente chama de mesada do casal. Junta tudo, renda, gastos, objetivos, mas cada um tem uma fatia individual, que é a mesada, que é Exato. sua e pronto. Você não precisa justificar para o outro, para ninguém, não precisa pedir permissão. É a sua grana para gastar com o que você quiser, sabe? Isso elimina 90% das brigas sobre dinheiro que a gente vê nos Esses casais, micro conflitos, assim, sabe. porque a briga, na Ó, maioria ó das lá vem vezes, ela. lá A gente vem ela. colocou a televisão aqui, ó, tá ligada, não você viu um monte de cachorro, é por conta dessa aqui pra deixar a gente quietinha, mas Mas não tá funcionando, eu não tá acho. funcionando, ela não tá quietinha. Mas vamos lá que a gente vai conseguir terminar esse vídeo pra vocês. A briga, na maioria das vezes, não é sobre o valor, é sobre autonomia e controle. Quando você garante essa autonomia individual dentro de uma estrutura conjunta, o dinheiro para de ser aquele campo minado. Mas o ponto mais importante, que quase ninguém fala, é o que essa base permite além do dia a dia. Quando vocês constroem uma reserva juntos, quando os gastos fixos estão cobertos por essa estrutura do casal, algo muda. As decisões ficam maiores, os riscos ficam possíveis. Uma base financeira conjunta não é sobre administrar o presente, é sobre dar coragem um É, ao outro para fazer o que precisa ser feito. E foi isso que aconteceu com a gente, né? assim, por exemplo, eu trabalhava num banco, na área comercial. E quem conhece sabe como é que é, metas semanais, campanhas de vendas, pressão ali constantemente. Eu gostava pra caramba. Eu realmente gostava daquele trabalho que eu fazia. Até que o banco ele foi incorporado por outro banco. A diretoria inteira mudou. Todo o suporte que a gente tinha, o feedback, o ambiente que tornava aquilo ali suportável ali, muito bacana, foi embora. Junto com a maioria dos meus colegas também que foram demitidos. Por 2 meses eu fiquei ali cobrindo a função do meu chefe, fazendo o trabalho dele, assumindo ali as responsabilidades dele enquanto ele estava de folga ou licença médica também.
sem o cargo, sem o salário, sem reconhecimento. E ao final desses 2 meses, voltei para o meu cargo de origem, com todo o trabalho atrasado, acumulado, pressão para entregar tudo no mesmo tempo. E eu via o Gui chegando em casa todo dia, 18 horas, completamente destruído. Tinha dias que ele chegava e nem comia, chegava e simplesmente deitava e dormia. E eu tentava ajudar, mas você vê que a pessoa tem um limite. 3 meses nesse estado. Aí chegou um dia que um amigo meu foi demitido, mais um amigo meu, e para mim foi o estopim. Aí eu saí do banco caminhando para minha casa, no meio do caminho eu peguei e soube já que eu estava decidido. Não precisei nem pensar muito. Liguei para Rebeca, amor, não dá mais. E ela nem hesitou, meu povo. Foi tipo imediato ali, né? Você pegou o É, telefone e já. falei, pede demissão. Eu seguro as pontas aqui, vai. Tinha um detalhe, né? Que a gente ia se mudar ali juntos em menos de um mês. Pandemia rolando também, né? Eu desempregado, a gente começando ali a vida junto. Eu disse, mas e a gente vai mudar daqui uns dias? Como é que a gente vai fazer, né? Desesperado. E eu falei mesmo assim, eu sei disso, pede demissão. Você pode pedir demissão que a gente segura as pontas. Essa conversa só foi possível porque a base estava construída. Não foi coragem, nada, não. Foi o amor cego ali. Foi uma decisão que a Beca conseguiu tomar porque a gente já tinha unido nossas finanças antes mesmo de morar junto. E já tinha aquelas regras estabelecidas, já sabia o que cada um tinha que fazer, o quanto de gasto fixo que a gente tinha, o que a gente precisava para viver. Ela sabia exatamente o que eu seguro as pontas significava na prática. Não era um discurso bonitinho, não, era um número, era um Uhum. plano certinho ali para a gente executar junto. Sim, porque quando você sabe esse número, quando você sabe o plano, a decisão muda de tamanho. Não é mais É, um salto no verdade. escuro, é um passo calculado ali. Verdade. E um ano depois desse telefonema aí, eu estava já na Band TV, divulgando nosso trabalho hoje, que é Casal Rico Zen, né? Isso aí já aconteceu faz um tempo já, né? Então, um projeto que nasceu exatamente porque eu tive esse espaço, tempo, para base para construir isso tudo, hoje é o Casal Rico Zen, né? Pergunta para você mesmo. Se você precisasse ligar agora para o seu mozão e dizer não dá mais, ele teria base para dizer eu seguro? Não tem uma fórmula universal, mas tem uma lógica que funciona. O primeiro passo é esse aqui, ó. Parem de tratar o dinheiro como um assunto individual. Marque uma conversa agora, a reunião de casal de vocês e coloquem tudo na mesa. Quanto entra, quanto sai, o que cada um deve, o que cada um tem guardado ali, sem julgamento e só um diagnóstico. Não é para ser uma reunião comercial ali, né, do trabalho, né? Sim, o passo 2. Criem as regras juntos, não copiem as regras de ninguém. O que funcionou pra gente pode não funcionar pra vocês, mas alguma estrutura precisa existir. Uma conta conjunta para gastos em comum, mesada individual para autonomia, Isso. definam o que faz sentido para a realidade de vocês. Passo 3: construam uma reserva da paz antes de qualquer outro objetivo. Essa reserva é o que permite que um diga para o outro: eu seguro as pontas, sem ser uma promessa vazia. É o colchão que transforma a coragem em uma decisão possível. O quarto passo, meu povo, é para vocês revisarem tudo isso junto todo mês. A vida muda. A renda muda, os objetivos mudam, e a reunião mensal é o que vai manter vocês alinhados ali. E evita uma possível provável DR, né? Para esse dinheiro não virar uma briga. Porque vai acumulando a conversa de vocês. E é simples assim. Não precisa de uma planilha complexa, não precisa de um MBA em finanças, só precisa de uma conversa ali, simples, com regras claras e de consistência. Resumindo, o dinheiro separado no casal não é independência, é fragilidade com outro nome. Quando vocês constroem uma base juntos, com regras que funcionam para vocês, vocês não perdem essa autonomia. Vocês ganham a capacidade de se apoiar nos momentos que realmente importam. E esses momentos vão aparecer: uma demissão, uma oportunidade, uma crise, uma mudança. A questão não é se vai aparecer, é se vocês vão estar preparados para enfrentar isso juntos. Se você quer começar a construir essa base agora, a gente tem o nosso planner financeiro e é onde os casais que acompanhamos colocam tudo isso no papel pela primeira vez. As regras, as reservas, os objetivos, a mesada, o link tá aqui embaixo na descrição, tá? E se você quiser acompanhamento mensal, reunião, revisão, suporte, tem o Casal Rico Zen também aqui na descrição. Se esse vídeo fez sentido pra vocês, manda pro seu mozão agora, não precisa falar nada, só manda um vídeo ali, assim, às vezes é mais fácil começar assim do que você conversar, puxar um papo. Manda um vídeo, compartilha, tá? A gente se vê na próxima. Valeu, Tchau! fomos.